Olá, episódio número 2. 2. Quem vê pensa que teve muitos para eu falar 2, para lembrar, né? Episódio número 2 do nosso Empreendedoc, o podcast que conecta médicos com os canais de empreendedorismo, tornar os médicos empreendedores e profissionais de saúde para viver da profissão com qualidade. Esse é o foco aqui, trazer insights fortes, congruentes, que te conecte com o empreendedorismo e te tornem bons empresários também e gestores de suas clínicas. Eu tô aqui hoje para esse segundo episódio, como eu disse para vocês, numa série, né, de histórias inspiradoras, onde eu vou trazer, misturado com empresários, eu vou trazer mentorados da minha mentoria para contar histórias inspiradoras, para inspirar vocês a se tornarem médicos empreendedores e ver como é que se constrói carreiras de medicina de sucesso. E eu tô aqui também, de novo, com um amigo pessoal, ele é meu amigo, Dr. Gustavo Pucci. Obrigado, Gustavo, por ter vindo, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, né? É uma honra, é uma satisfação poder estar aqui e acho que é muito importante nesse momento a gente poder conversar e ver o que eu consigo trazer aí de diferente e aprender também um pouquinho com esse nosso bate-papo, né? Show de bola. Com certeza a gente vai aprender junto hoje, vai ajudar muito, porque durante o papo aqui que a gente vai falar de carreira, de construção de carreira, etc., vai sair insights que vão ajudar outras pessoas e a nós mesmos. O Camales, por exemplo, que gravou antes de você, me trouxe um negócio que honestamente eu nunca tinha percebido e me abriu os olhos. Deixa eu apresentar o Dr. Gustavo aqui para vocês, pessoal. O Gustavo, ele é cardiologista como eu, ele é formado pela Escola Paulista de Medicina, onde eu fiz minha especialização de clínica médica. Ele é hemodinamicista pela Escola Paulista de Medicina também e tem um consultório próprio, a clínica Coriar, que fica em Osasco, uma clínica bem grande, com uma estrutura bem robusta. Eu pessoalmente conheço, então eu já sei que para estar lá o homem tem que aprender e manjar de gestão. Eu já vou adiantar, o cara está se tornando um grande gestor, um grande empreendedor, tá? Ele está investindo forte nisso, está estudando muito sobre isso, está se colocando em ambiente sobre isso, então vai ser uma grande inspiração para vocês verem de pessoas como nós, que saem da faculdade sem nada de conhecimento, por destino e por necessidade também, está se tornando um grande empresário. Vai ser uma história muito legal de vocês conhecerem. Ele é casado, uma colega, amiga nossa também, e tem 2 meninos, Pedro Paulo e Leonardo. Confere? Confere, é isso mesmo. Essa é a história do Gustavo, básica, mas eu queria que você me contasse mais um pouquinho da sua história. Qual que é a história do Gustavo, do Dr. Gustavo, com a medicina? Quando começou, as inspirações? Conta pra gente chegar no momento atual, pra gente chegar no Gustavo Gestor, que é, de novo, pessoal, vai ser muito impactante para todos ouvir essa história. Eu fiz questão de convidá-lo porque eu sei que vai inspirar nesse canal de inspiração mesmo. Mas conta pra mim, como é que foi essa história com a medicina? Como é que começou? Na medicina, Neto, foi uma coisa que meio natural. Quem me inspirou foi meu pai. Eu não tenho uma família com médicos, meu pai é o primeiro médico da família e desde cedo sempre me inspirou, mesmo antes de pensar em fazer medicina, eu ia no consultório onde ele já estava começando lá em Osasco, acompanhava ele do ponto de vista de ir passar a tarde, saber como que é, e essa curiosidade fez com que eu me apaixonasse e começasse a gostar e ter um interesse maior por isso. E ver, e que legal, e ver o gosto dele com trabalhar, às vezes comentando, não especificamente de patologias, nada disso, mas da parte de estar podendo ajudar, do retorno dos pacientes, de como é gratificante você poder ajudar uma pessoa, principalmente quando ela está num estágio de fragilidade e nessa área da saúde. E isso me encantou muito, ao ponto que em algum momento eu peguei e falei, é isso que eu quero para a minha vida. E comecei a me dedicar para me tornar médico. Então, a minha grande inspiração é o meu pai, sempre foi, sempre vai ser. Tudo que eu faço é pensando nele e nos exemplos que eu tomei no que ele sempre pôde me passar, entendeu? Então, isso foi fundamental para eu querer me tornar médico. E ao longo da nossa jornada, a gente vai sempre tendo as nossas fontes de inspiração, né? As pessoas que você vai olhando e falando, puxa, mas que legal o que essa pessoa, o que esse médico, ou mesmo não médico, faz e que é bacana, que vai agregar pra gente. Você fala, isso aí é um negócio legal e eu vejo como ele trata isso de forma com que vá fazer diferença para alguém. E fazer diferença para alguém, acho que é o mais legal, né? Incrível. E
E eu me conecto muito com a sua história, porque vocês sabem, assim como o Gustavo, a minha fonte de inspiração foi e ainda é o meu pai, né? Eu sou filho de médico, o único médico da família com meu pai também, mas foi disparado a minha fonte de inspiração como pessoa, como relacionamento. E que bom a gente poder honrar os nossos pais, e que bom que a gente consegue carregar isso com a gente, né? Esses ensinamentos, porque isso é o nosso diferencial. O empreendedor, que é a mentoria, a gente fala muito disso, é um canal, um espaço que eu dou para médicos de verdade. Eu foco muito nisso, é quem eu quero atingir mesmo, é com quem eu quero me comunicar. Está sendo muito prazeroso para mim. E pessoas que trazem essa história como a nossa, essa inspiração como a nossa, carregam para sempre, né? Essa capacidade de conectar com o paciente. Isso é um grande diferencial que você tem. Não perca isso não. Carregue sempre o seu pai com você aí nas suas condutas médicas e agora como gestão. Top, meu amigo. Top mesmo. E aí me conta uma coisa que eu fiquei meio confuso. Aí você fez medicina, decidiu, seu pai te inspirou, você gostou, fez faculdade. Sim. Calouro meu da faculdade. Fomos contemporâneos de faculdade. Contemporâneo de faculdade. Um ano de diferença bem próximo. Sim. E aí, como é que surgiu a cardiologia? Por que veio cardiologia? Conta um pouco dessa história aí. Nesse ponto, e aí voltando mais uma vez ao meu pai, eu nunca tive nenhuma... Ele nunca fez nenhuma... Tentou dar uma puxada de sardinha ou falar, isso aqui é mais legal, isso aqui não é legal. Sempre foi muito aberto. Inclusive, na escolha da medicina, ele me colocou... Ele falou, é tudo muito legal, mas veja bem, porque nem tudo são flores, né? Não é fácil. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Então, ele nunca foi um cara, eu acho que você tem que fazer medicina, porque eu já tenho uma carreira boa, consolidada. Consultório, exatamente. Então, ele não foi um cara que me pressionou ou nem me induziu a fazer nada. E a cardiologia, eu acho que, por conta da convivência, foi um fato que foi me agradando bastante dentro da faculdade de medicina. Tanto que, desde cedo, participei de liga, já acompanhava ele em congressos de cardiologia e foi um negócio que me agradou bastante. Inicialmente, eu tinha até uma vontade de fazer cirurgia cardíaca. E nesse ponto, eu lembro até hoje que foi uma coisa que ele falou, poxa, acho que cirurgia cardíaca, não que não seja, mas... É um campo que é muito nichado, é muito específico e está ficando cada vez mais. Então, nesse ponto, eu acabei optando em ir para a área da cardiologia, para seguir os passos dele, mas sem nenhuma influência, sem nenhuma imposição, falar, isso daqui é melhor. Mas é lógico também, se você consegue, eu acho, e eu falo para muitos colegas mais novos que estão cursando, se você tem alguém já que... tem uma especialidade e já tem uma facilidade para aquilo. Lógico que não vá contra os seus gostos pessoais e contra o que você desejaria exercer. Poxa, por que não tentar, pelo menos? Sim. Até porque a gente vê, eu acho que hoje em dia, uma série de colegas que, durante a formação... tem a impressão de uma especialidade, vão em busca daquilo e daí depois eles não vão exercer aquilo, eles vão mudar aquela especialidade, eles vão trocar de especialidade, apaixonado por cirurgia durante a faculdade, faz a residência, mas depois não vai atuar porque viu que não era aquilo, porque é muito diferente o que a gente vê dentro da faculdade para o que a gente consegue depois do mercado de trabalho, quando você está inserido e começa a andar com as próprias pernas, o que a gente vê ali na teoria, né? Sim, sem dúvida. É um privilégio de quem tem alguém para poder orientar nessa orientação de carreira mais real, né? Da prática do dia a dia, né? E engraçado, você comentou de cirurgia cardíaca e você fez a cardiologia e acabou escolhendo uma área depois intervencionista, né? Exatamente. Totalmente intervencionista, cirúrgico, entre aspas, o hemodinamicista, né? Só para complementar esse negócio da escolha da especialidade, não é talvez o nosso melhor público-alvo aqui, a pessoa que está escolhendo especialidade, mas acho legal falar disso, que você tem que passar pela fase de entender o que você faz bem, aquilo que você faz com facilidade, saber que você que te preencha, que você se sinta bem fazendo aquilo, além de fazer bem, mas que faça bem para você, que você sinta-se bem fazendo aquilo, mas claro, não negligenciar ajuda, as coisas prontas que estão feitas para você, e não tem nenhum erro nisso, né? Exato.
Bacana. Vamos voltar para sua formação. Aí você foi lá, falou, não, vou fazer... Foi para uma área clínica, mas resolveu fazer uma área intervencionista. Como é que foi isso? Porque eu sempre gostei muito da parte de intervenção, de procedimento. Então, inclusive, na minha formação, quando eu estava fazendo residência de clínica médica, antes de ir para cardiologia, eu já gostava muito de atuar na parte de urgência e emergência, fazer plantões de UTI. Então, eu sei que eu era aquele cara que estava dentro da unidade de terapia. E tem um procedimento para fazer. Eu gostava de fazer, sempre me animou muito isso. Sempre me animou muito as patologias de emergência, de resolutibilidade rápida, que a gente tem que ter uma ação mais rápida. Então, isso me encantou muito. Então, foi muito fácil a hora que daí você entra na cardiologia, que você sair de um panorama de uma clínica médica, um panorama generalizado para você ter uma opção mais voltada para uma especialidade, a gente não sabe como que é aquele mundo ali dentro. E quando eu entrei na cardiologia, e na primeira semana praticamente, foi um dos meus primeiros estágios, foi na hemodinâmica, eu falei, nossa, é isso aqui que eu quero fazer, eu preciso fazer isso. Isso é emocionante, isso me gera aquela sensação de bem-estar, vem aquela adrenalina, aquela sensação boa de quando você olha, vê que você fez... Não que os outros não façam, mas você vê rápido, você vê na resultado hora. Rápido. Resultado rápido. Na hora você vê a mudança e isso daí me fez com que eu me apaixonasse pela hemodinâmica. Porque daí eu falei, eu vou juntar o útil ao agradável. Eu não consegui fazer a cirurgia cardíaca, não que eu não consegui, mas eu optei por não fazer, mas eu tenho a chance de ir para uma subespecialidade onde eu vá poder exercer essa parte de procedimento. E agora eu estou curioso para saber, porque a gente vai falar muito disso aqui ainda hoje. Eu estou de frente para um cardiologista clínico muito bom, que tem um consultório que cresce muito e um consultório grande, uma clínica grande que ele virou e é o gestor dessa clínica, né? Onde está o hemodinamicista nisso, assim? Como é que foi para você? Você saiu da residência convicto que ia ser só hemodinamicista, que ia realizar o seu processo intervencionista, o desejo de ser resolutivo, que de fato é muito na hemodinâmica, e como é que foi? O que aconteceu nesse caminho que voltou? Ou o Gustavo saiu da residência e falou, não, vou ser clínico hemodinamicista, ou o Gustavo teve que voltar a ser clínico? Conta um pouquinho disso aí. Na verdade, assim, Neto, eu gostei muito, a cardiologia foi uma especialidade que me agradou muito em todos os aspectos. É lógico que hoje em dia ela está cada vez com mais subespecialidades, porque é uma especialidade muito ampla, né? Então, eu gostei muito da cardiologia clínica. Eu adorava fazer a cardiologia clínica, mas quando eu fui para a hemodinâmica, eu falei, não, é isso aqui que eu quero exercer. Não que eu falasse, não, eu vou abandonar totalmente a parte clínica, até porque eu tinha já essa facilidade de ter uma estrutura pronta para eu poder atender. E outra, também é muito legal você poder tratar o seu paciente desde o quadro crônico, desde a patologia, acompanhá-lo e, dependendo em dado momento, evolução, eu precisar ter uma intervenção e eu ser esse cara que vai ajudar esse paciente de ponta a ponta. Mas é lógico que quando eu terminei, eu me voltei totalmente e me dediquei para a hemodinâmica. Eu falei, não, eu vou fazer parte de hemodinâmica, eu vou ficar aqui. E comecei a procurar. Lógico que eu já saí com algumas entrevistas de emprego em grandes equipes que eu admirava muito. E daí já tive uma proposta e fui trabalhar numa equipe de hemodinâmica e voltei aí quase 90% para trabalhar com hemodinâmica. Certo, rolou essa fase. Rolou essa fase. Virou hemodinamicista praticamente 100%. Compreensível do ponto de vista do meu pai, né? Ele falou, não, vai tocar a sua vida, vai fazer o que você quer, o que você gosta, mas ele falou assim, posso te dar uma dica? Você tem tudo isso daqui. Se não é algo que te desagrada, vem cá. Senta, vem uma vez por semana, abre a agenda, começa a atender para você ter mão, também saber como que é o paciente clínico. Porque se você ficar só na parte da hemodinâmica, às vezes você não vai saber também muito bem de como que é diferente também da residência. A hora que você põe a mão na massa, você começa a tocar e acompanhar seu paciente a longo prazo e ver esse resultado. Ele falou, então vem cá. E sempre foram boas dicas, que é isso que eu falo, é a inspiração, é o que a gente vai puxando sempre de melhor. Agora que eu sei o futuro, o seu pai foi incrível na visão, né? Eu acho que sim, e sempre assim, sempre dando
muitos conselhos, conversando, mas nada assim, pô, eu acho que você tem que abandonar Sim. isso, ou não tem que fazer aquilo, eu acho que você tem que vir mais para cá, ou dividir dessa forma. Eu falo, não, senta aqui. Ele fala assim, ó, senta a bunda um diazinho na semana aqui e vem trabalhar comigo. E daí foi uma coisa... E você fez? Fiz, muito satisfatória, porque eu comecei a entrar nesse mundo de fazer o atendimento clínico, né, a parte clínica, e eu estava do lado do cara que me inspirou, do cara que me dava os melhores conselhos, do cara que eu posso dizer, não vou ser muito leviano se eu falar que só foi ele, né? Lógico. Mas que fez com que eu me transformasse e fizesse tudo que eu faço hoje. Isso é graças a ele e, lógico, grandes mestres, mentores e orientadores durante a minha formação toda, entendeu, Neto? E quanto tempo durou? Tô adorando conhecer sua história mais a fundo. Eu tinha uma noção, mas não tinha real noção assim. Quanto tempo durou esse Gustavo? 90% hemodinamicista, 10% clínico, para virar o Gustavo de hoje, que é muito clínico também, e até a gente chegar no Gustavo gestor. Como é que foi essa transição? Essa transição não foi programada, não foi muito fácil, porque, vamos lá, eu terminei a hemodinâmica e daí eu tive que começar a fazer escolhas. E como um grande mentor meu fala, tem os tipos de escolhas fáceis, simples, óbvias e não óbvias, os sims e nãos que a gente tem que fazer. E toda vez que a gente faz uma escolha, eu acho que, por mais que você escolha melhor, você vai ter uma perda. Escolher é perder em algum ponto. Sem dúvida. Então, a gente abre mão de alguma coisa. Então, nesse começo, eu estava fazendo hemodinâmica, mas assim, a partir do momento que eu entrei numa equipe, ninguém pegou e falou, tô aqui, você pode vir 5 dias da semana. Não, eu fui galgando espaço na equipe. O meu coordenador, meu chefe da equipe, que é um cara espetacular também, Dr. Marcelo Cantarelli. Pô, pode citar esse nome, você pode citar. Fenômeno. Esse cara é um... E o Dr. Hélio Castelo, que é um grande gestor também Sim. um cara, assim, são caras excelentes e que se complementam e me ajudaram muito nisso. Então, eu comecei a acompanhá-los e trabalhar na equipe uma vez por semana, só que assim, a gente tem que trabalhar, a gente sai da faculdade, é o que você falou, como médico, para saber fazer o ofício da medicina e assim mesmo ainda aprender muita coisa e evoluir passo a passo, né? Então, eu dava plantão ainda, eu tinha um concurso público que eu trabalhava em Osasco, eu trabalhava um dia na semana na clínica, na Corear. E daí, aos poucos, eu fui tendo que ter escolhas de abrir mão. Falei, olha, eu não consigo mais, e também eu não queria dar plantão para o resto da vida, por mais que eu desse plantão em bons hospitais, só em terapia intensiva, tudo isso, escolhido a dedo, eu falei, olha, eu não vou conseguir manter isso, até porque na parte da hemodinâmica a gente tem sobreaviso, tem tudo isso, tem que ter uma disponibilidade muito grande. Não adianta eu querer traçar uma carreira na hemodinâmica e começar a botar restrição. Falar, desculpa, mas quarta-noite não posso. Exato, não tem isso. Então eu tive que ir abrindo mão. E por volta de 2018, acho que 17, 18, eu parei com os plantões presenciais em outras especialidades que não fossem na parte de hemodinâmica. Então eu já tive que ir fazendo essas mudanças e daí com isso eu fui aumentando a minha carga horária. O Dr. Marcelo foi, acho que gostando do meu trabalho, vendo a minha capacidade técnica e relacionamento com a profissão e com os pacientes, e foi sempre me abrindo mais espaço na hemodinâmica, na equipe. Certo. E mantive a parte da clínica. Agora, vamos lá, esse turnover aconteceu de forma muito drástica. O que aconteceu? Em 2019, eu já estava trabalhando com meu pai já há um bom tempo, uma felicidade muito grande, que era muito legal essa troca de eu ir tirar dúvida da parte clínica com ele, a gente conversar, ele falou, pô, o que você acha desse caso aqui? Eu peço direto um CAT, eu falo, uma cintilografia, o que eu faço? Estava trabalhando junto. Isso aí era uma coisa que é o que eu sinto mais falta, que é muito bom. Mas em 2019, em julho de 2019, meu pai teve um AVC e eu acabei perdendo ele. Ele faleceu em 2019, foi uma perda muito grande, não só de todos os pontos de vista, né, dessa parte do meu grande inspirador indo embora, de eu estar começando ainda. A gente, por mais que eu tivesse já aí meus 15, 18 anos aí de formado, a gente está aprendendo constantemente. E sempre quando a gente tem a palavra de alguém que já passou por muita coisa, mesmo que seja uma pequena dica, vai sempre ajudar. Isso daí
se interrompeu. E daí, nessa hora, ele que era o grande administrador da clínica. Então, além de uma inspiração como médico, como pai, como tudo, você perdeu ali também o gestor da clínica. O gestor, o criador. Criador, dono, gestor, exato, tudo. Isso na década de 90. Até então você nunca tinha se preocupado em gestão. Não, nunca. Não Eu era o se médico que preocupar. trabalhava lá. Eu simplesmente, e daí é aquele negócio, a gente não tem nada disso na faculdade, né? De formação de gestão, de administração, nada disso. A gente sabe o ofício da medicina, né? Eles ensinam pra gente o ofício da medicina. Não tem nenhuma área específica. Nenhuma área específica, nenhuma aula que vai mostrar isso pra gente, né? Então, acabou que ele, na década de 90, foi para Osasco, montou essa clínica e foi crescendo. E da maneira que ele sabia também, porque ele não fez nenhum curso disso, ele foi aprendendo, o consultório foi aumentando e ele foi aprendendo com o ofício e ele foi aumentando essa clínica em quantidade, em estrutura, médicos que trabalhavam na equipe e foi meio que, hoje em dia, foi pioneiro ali, na verdade, nesse ponto, na região. Continuamos sendo se não maior, uma das maiores clínicas referência voltado para a cardiologia, ali em Osasco. E daí ele, por mais que não da forma com que eu faço isso hoje... Mas tinha uma gestão. Tinha uma gestão. E ele tinha isso tudo na mão. E ele tem um sócio, que é pneumologista, nessa clínica, só que esse sócio dele não fazia... não era tão ligado nessa parte administrativa, tem uma equipe num grande hospital daqui de São Paulo, então quem cuidava disso era meu pai. E não teve tempo para ter essa transição e essa troca ele não esperava isso, ninguém esperava. E daí não teve essa troca nem seria a troca de bastão, porque ele estava longe de aposentar e parar. Sim, mas não estava te preparando, não te preparou. Olha, isso aqui funciona assim, isso aqui é assim, é desse jeito. E quando a gente percebe que passou de ser só um atendimento e você tem que ver todo aquele background que acontece para o funcionamento de uma empresa, e já não era uma empresa, lógico, é uma empresa pequena, mas é uma clínica grande. Não é pequena, é clínica grande. Então, assim, é muita coisa que a gente não faz ideia de como funciona. Eu quero entrar nisso daqui a pouco. Primeiro eu quero te agradecer por entrar nessa história, dividir essa história. Eu sabia que nossa conversa não podia direcionar para esse lado, que você ia contar isso, e eu sei que é sempre delicado mexer nisso, e eu te agradeço por dividir, porque isso inspira as pessoas, e eu acho que traz um ensinamento importante que a gente tem que aproveitar esse momento de trazer, sabe? O Empreendedoc é um podcast para a gente falar sobre gestão, sobre empreendedorismo, e lógico, todo mundo aqui está careca de saber que a gente não aprende na faculdade. Eu acho isso um absurdo, mas é um grande gargalo dos médicos, não traz esse conteúdo. A gente sai cru totalmente, a gente sai, como você disse, craques em um ofício de uma profissão e não consegue fazer nada com isso sozinhos. E aí o que eu vejo, além de tudo isso, muitas vezes, isso que a gente pode usar o seu exemplo, triste, né? Mas para ajudar outras pessoas, acho que é uma oportunidade valiosa. Às vezes a pessoa tem um cenário como o seu. Não, mesmo acabando de formar, ainda assim não vai precisar se preocupar com isso. Sim. Porque tem quem faça, pega uma estrutura montada, ou acha que vai sair, que não seja nem seu pai, sua mãe, um tio, mas que você acha que vai sair contratando todo mundo para montar a sua clínica, para fazer gestão, que você não precisa se preocupar com isso, que isso é bobagem. Vamos aproveitar esse exemplo rico nisso para dizer a importância de você logo assumir essa responsabilidade de adquirir conhecimentos. Você não precisa saber tudo de tudo, mas adquirir informações e conhecimentos, porque você um dia vai virar esse sucessor, um dia você vai virar o gestor do seu espaço, mesmo que você tenha muita estrutura e background assim, para poder contratar pessoas para fazer por você, você nunca pode delegar totalmente, especialmente no nosso produto, que é saúde, que é cuidado, que é pessoa. É muito delicado você delegar, ter um CEO, ter um CFO, CMO. Não que você não possa ter isso, acho até legal ter, mas você tem que sempre conseguir enxergar o seu negócio de fato, porque você tem a expertise, né? Do contato médico-paciente, da entrega, das nuances da relação médico-paciente, da saúde. E isso ninguém nunca vai conseguir.
trazer para o médico, senão o médico. Por isso que eu não estou vendendo meu peixe aqui. Eu nunca compraria uma mentoria para consultório que não fosse de um médico. Sim. Porque faz é diferente a visão. Né? Lógico que é legal você trazer a expertise fazer um mastermind com um cara de finanças, com um cara de tributário. Isso é muito enriquecedor. Mas a visão do médico é sempre diferente. Então logo assumam essa responsabilidade. Vocês são uma empresa, vocês são gestores do seu negócio ou vão se tornar muito logo isso. Então, para não ter que fazer isso né, de uma hora para outra, correndo, eu imagino para você o dia seguinte, sabe? O dia seguinte, do tipo, sentar, sofrendo com a dor ainda, sim, uma baita dor, e agora, como é que foi isso? Sou médico, sou dono, sou gestor. Falar, Neto, que não, a ficha demorou um pouco para cair, porque até então era uma clínica bem estruturada. Ele cuidava da administração, tinham pessoas também que assessoravam ele a isso, mas assim, ele era o cara que sabia como funcionava cada setor da clínica, o que tinha que fazer em questão de, desde a parte de faturamento, contabilidade, financeiro, não que fosse alguma coisa que ele fizesse com alta expertise, mas ele tomava ao sozinho. Ao ponto de fazer aquilo funcionar e funcionar por 30 e tantos anos que está lá, entendeu? Então, ele fazia da maneira dele, mas fazia. E a partir do momento que ele faltou, isso daí foi andando meio que sozinho. E eu no começo eu estava lá como médico, mas chegou um momento que eu falei, opa, não dá para ser só assim, eu não posso vir aqui atender minha agenda, eu não sou mais um médico só que vem aqui atender. Tem uma série de responsabilidades e uma série de coisas que eu tenho que entender por que está acontecendo. E no começo a gente mal sabe, às vezes, o que é necessário para o funcionamento adequado daquela clínica, do ponto de vista, desde licenças, que a gente fala muito, desde de quadro de funcionários, do que o funcionário de cada setor precisa ou não, leis de cada município que tem. Isso aí, muitos detalhes. É uma empresa. Esse literalmente. Despertar foi depois de quanto tempo do falecimento do seu pai? Eu acho que isso aí demorou uns quase 6 meses. Demorou um tempo. Agora tem que saber essa parte. Até porque ele tinha um sócio. Tava funcionando. E eu falei, poxa, eu acho que ele está inteirado de tudo isso, assim como estava meu pai. E a gente viu, e hoje ele mesmo sabe também, que não era assim. A hora que meu pai faltou, só que assim, digamos assim, o barco está andando, ele não afunda de repente. Não, entendeu? Não, ele continua se sustentando. Demora para perceber que tem água entrando. Exatamente. E a hora que você percebe, você começa a ver um ponto aqui, um ponto ali, uma diferença ali. Daí eu olhei e falei assim, não funciona desse jeito. Eu tenho que aprender como que funciona a empresa, como que é o negócio, entendeu? Sim. Olha esse ensinamento que você está deixando aqui, sabe? Eu falo, é legal o bate-papo, a sua história, além de inspirar, traz ensinamentos. Foi o que eu sempre falo nesse tipo de entrevista. E primeiro que, como você disse, demora para você perceber que a coisa não está bem. Se você não tem controle da gestão nenhuma, de dados, de indicadores, se você está andando, demora para você perceber que está entrando água no seu barco. Exatamente. Porque o barco está andando. E demora para você notar que está entrando e que está andando de forma diferente. E o segundo ponto é agora que você viveu o lado de cá, né? De sofrer com isso, né? A gente pode entrar até um pouco mais depois, mas é importante você se preparar para não passar por isso nunca mais. Exato. Então, fazer gestão, pessoal, também é estruturar o seu negócio, a sua clínica, para que ela seja replicável. Tá aí um grande ensinamento para o médico que está se tornando empresário, empreendedor. Você tem que pensar no seu negócio como se você fosse criar uma franquia. Como se você fosse vender. Você tem que estruturar o seu negócio para ele estar pronto para chegar alguém um dia e falar assim, eu quero pegar a Core Area e construir uma Core Area agora no Tatuapé. Posso? Pode, tá aqui, ó. É desse jeito que você vai fazer. Bom, tá pronto. A hora que você tiver, guarda essa informação para você e vamos trazer isso para todo mundo. A hora que você tiver essa segurança que o seu negócio é totalmente replicável em vários lugares, provavelmente está com a gestão na mão da sua clínica. Lógico que a gente está sempre em evolução, sempre aprende. Você sabe, minha clínica vai muito bem, obrigado, mas eu tô sempre, tem erros e acertos direto. E para isso serve o tal dos processos. É muito bonito eu falar, vamos construir processos na clínica, eu vou te vender uma consultoria, eu vou instalar os processos. Essa palavra processo parece que impacta, que legal. O processo é muito bom para isso.
para ser replicável, para ser avaliado a todo momento, que for preciso, olhar para aquilo, como é que a gente faz isso, como é que a gente contrata, como é que a gente vende, como é que a gente faz no PABX aqui, como é que a gente tem relacionamento com o plano operador de saúde, se for o caso. Agora, pro dia a dia não é tão útil, o dia a dia é mais o treino, gestão de pessoas, liderança, que impactam muito mais, né? A entrega da consulta. Mas você tem que ter os processos. Se você tivesse pego, seu pai vem de uma realidade como a do meu pai, é outra história, outra época, né? E ainda assim ele construiu um negócio muito forte, muito grande para a época dele, muito raro para médicos da idade, perfil dele, né? Sim. Mas se ele tivesse com a consciência sua de hoje, de gestor que eu sei que você já tem, imagina, você pegaria um negócio, tá bom, onde que eu acho contratação? Aqui. Onde que eu acho a estruturação de atendimento do WhatsApp? Tá aqui, né? Tudo prontinho. É legal você ter essa consciência para você, agora que você está nessa fase de renovação, de gestão, etc., construir a sua clínica de forma que ela seja replicável. Se você tiver isso na cabeça, você está indo para o caminho certo. Bacana. E aí chegou lá, percebeu que precisava tomar conta do negócio, e aí quando começou a fuçar, começou a encontrar coisas que não iam tão bem quanto você imaginava. É isso? Foi mais ou menos isso? E daí, foi numa época que daí aconteceu isso. 2020 entrou pandemia, né? Olha, não tinha me atentado a isso, né? Foi então, bem esse turbilhão de emoções. Perdi o gestor, entrou pandemia. E pacientes. Perdeu o gestor, perdeu pacientes. Exatamente. E o que acontece? A hora que eu comecei a me inteirar e ver isso, a clínica funcionava totalmente analógica. Ela saiu, e não é que ela já está, mas eu estou modernizando, fiz muitas coisas já que a gente pode falar, citar isso até hoje, mas ela saiu de um analógico para ir pro digital. Lógico, ela tinha um prontuário eletrônico, mas é um prontuário ainda que não era nem nuvem, coisa muito antiga, que foi colocado em 2008. Que para a época já é uma coisa bem avançada. E não funcionava, né, Tô? Porque eu tinha já uma série de médicos lá que, assim, tinha o prontuário lá, só que só aparecia, por exemplo, que o paciente tinha chegado, sendo que era um prontuário que tinha uma série de coisas, mas chegava uma fichinha amarela do lado e era tudo feito à mão, era tudo montado à mão, contabilizado à mão, os atendimentos. Eu tinha salas, 4 salas com 35 metros quadrados de ficha, porque são aí 30 anos. Arquivo morto, entendeu? Então, eu comecei a olhar essas coisas e falei, aqui é dinheiro mal gasto isso daqui. Você tem noção eu não posso deixar isso. Você já parou para pensar, você tem noção da grandeza da sua história? Como é uma história... Você já parou para pensar de verdade como é inspirador? Não é só pela parte trágica que a gente não está aqui para fazer. O falecimento do seu pai é uma baita de uma tragédia. Sim. Mas assim, né, você já pensou o quanto é grandiosa e inspiradora a sua história para outras pessoas? Mas isso foi o que me deixou mais apaixonado, né? Porque a partir do momento que eu vi isso, eu falei, eu tenho que mudar. Porque assim... A gente está falando de perda do pai, do gestor, do amigo, e aí vem junto pandemia, perda de paciente, e entra numa estrutura grande, mas totalmente, vamos colocar assim, ainda muito não profissional. Exato. Faltando muito para profissionalização. Um desafio gigante para você encarar. E é o hemodinamicista que está saindo. Exatamente. Olha isso, olha o cenário do cara, onde que ele estava ali. Focou a carreira para ser 90% hemodinamicista e de uma hora para outra teve que virar o clínico gestor de uma estrutura que eu sei, pessoal. Eu conheço a clínica dele. É grande. E daí teve uma... 120 metros de arquivo morto. 120 metros de arquivo morto. Ninguém você está pagando aluguel. 80% das pessoas não tem esse espaço de consultório. Entendeu? Você está pagando aluguel. 120 metros de arquivo morto. Taxa dessa sala aí, só custos. Só taxa sala alta, zero ocupação. Zero retorno, entendeu? Daí você começa a olhar uma coisa assim e fala, não dá. O que eu posso fazer? Eu tenho que mudar. Como que eu vou mudar? Você vai ver, você vai fazer análise do que pode substituir isso e como pode substituir isso. E respeitando todas as regras e normas para eu poder, assim, me livrar desse arquivo morto. Entendeu? Sim. Então tem tudo isso. Então não é simplesmente, tá bom, então a partir de agora a gente coloca o prontuário digital aqui, em nuvem e tal, bota fogo em tudo isso. Não dá. Não é assim que funciona. A gente é pautado. Você está vivendo essa transição ainda. Você está vivendo essa transição de todo dia. O aprendizado é todo dia. Cada vez eu aprendo mais. Lógico, ainda mais depois que eu comecei a mentoria, tem coisas que, quando a gente está no negócio, às vezes a gente, por mais que saiba, às vezes, o que tem de alterado ou um pouquinho diferente, o que precisa melhorar,
uma visão de fora consegue falar, poxa, por aqui é muito mais rápido, você tem que fazer isso. E para isso que serve, eu acho que é o fundamental da mentoria, pegar e ajudar nessa formatação de processos, agilidade, melhora, diminuir, reduzir os custos. Ainda mais, eu estou falando ali, a gente está falando de uma clínica ali, que ela é uma clínica que ela é 80% trabalha com saúde complementar, com plano de saúde. Então, e teve uma mudança muito grande, ainda mais pós-pandemia, nesse tempo agora, que muitos não dá, desafios, não é que sobra, entendeu? Sim, então, o custo operacional tem que ser muito bem estruturado e muito bem gerido, porque senão a margem é pequena. A margem é pequena, a margem é sempre entendeu, pequena. E como é que foi? Me conta, você entrou nesse assunto aí, como é que foi, por curiosidade mesmo, me lembra como é que foi que eu surgi para você nisso, como é que surgiu o Neto? Você estava nessa transição, essa loucura? Eu estava, como é que surgiu verdade, o Neto, assim, a mentoria? Eu comecei a fazer e aprender e ir atrás e mergulhar de cabeça no negócio, sozinho, na empresa. Até porque é o que você estava falando. Uma coisa é a minha empresa, e lógico, a gente tem que fazer processo, mas o processo às vezes que vai funcionar na minha, vai funcionar diferente em uma outra. Adaptado. E é por isso que você falou, a visão de um médico é fundamental, porque ele sabe como mais ou menos aquilo funciona, e ele pode falar, olha, tem que ir mais para esse lado. E às vezes, quem não é dessa área acha que é tudo igual. É uma empresa que é número e não é. E o funcionamento de cada clínica, eu acho que ela é diferente. Ela tem as suas nuances, ela tem as suas particularidades, o público-alvo, a região que você está. Então, isso tudo muda. E eu tive que ir aprender disso daí. O Gustavo, médico, teve que abrir um pouco de mão de tempo, e esse é um outro grande problema. Não é fácil eu pegar e falar, bom, então chega aqui, eu vou parar com a parte da medicina e eu vou ser o gestor. Tem os boletos caindo, né? Não dá, não tem como, porque tem vários fatores. Um, que você vai abrir mão do que você mais gosta, do que você escolheu para fazer da sua vida. Sim. E outra coisa é isso que você falou. Eu tenho uma família, eu tenho meus custos, eu tenho minhas responsabilidades e manter ativo o funcionamento da clínica, porque não é, eu pego uma clínica ali que eu tenho, vamos lá, 30 colaboradores ou mais até, tem muita gente que depende daquilo. Então, é uma responsabilidade muito grande. Pensar que eu sou ali, realmente, eu sou o proprietário, mas não é só isso. Imagina quantas pessoas, direta e indiretamente, ali dependem daquilo de forma muito importante. Acho legal a gente fazer um parênteses nesse assunto, porque é um assunto que eu bato bastante na tecla. Não dá, sabe, na mentoria eu falo bastante isso, não dá para você fazer gestão direito desse nível, não só de transformar esse cenário aí, desse barco com alguns buracos, mas de forma geral, mesmo que a coisa esteja começando, não dá para você fazer gestão sem dedicar um tempo a isso, né? Gestão do consultório é trabalho. Gestão do consultório não é a hora que dá. Gestão do consultório é contínuo, é rotina, porque é trabalho, dá retorno, dá resultado. Então você precisa se estruturar para isso. E eu falo bastante essa frase, com certeza já ouviu nas mentorias, você precisa conseguir enxergar o seu negócio de cima. Não é toda hora. Se você estiver toda hora na guerra, toda hora lá atendendo, lá dentro, na linha de frente, você não enxerga para onde você está andando. Sim. É o soldado na guerra que não sabe para onde está indo. Você precisa olhar, tirar o holofote dali um pouco. Opa, hoje, nesse dia ou nessas horas, eu vou sair daqui da guerra. E eu vou olhar para onde a tropa está indo. Senão você não faz gestão. Então esse é um ensinamento muito legal para a gente trazer. Mas, e às vezes de dentro, da onde você está, e com uma equipe toda já apontando numa direção, você tem a dificuldade de pegar e conseguir mostrar que precisa mudar aquilo, que não está adequado daquela maneira, e você precisa também reconhecer, e sozinho às vezes você acha, não, está certo isso aqui, mas não está. Está totalmente errado ou não está adequado, e daí nesse ponto, que daí é o que você fala, quando que você apareceu o Neto, a mentoria, não era nem mentoria isso. Eu já acompanhava você há um bom tempo, a Dermacore, o sucesso da Dermacore, essa evolução toda que a gente foi vendo. Eu lembro que o meu filho Pedro, uma vez foi novinho, teve um quadro aí um quadro dermatológico, foi passar com a Thaís lá no consultório. Sério? Era pequenininha, foi, sensacional.
E daí eu fui Essa vendo história eu não sabia isso. também. Que legal que você viu a transformação. Vi a transformação, eu vi como que ela era antes e hoje em dia não visitei ainda, fiz aquele nosso tour virtual, tenho que fazer uma visita lá, mas eu olhava o Neto e eu falei, pô, sabe, é um cara que está fazendo, começou sozinho, aprendeu, lógico, deve ter, assim como todo mundo, vários tropeços, várias dificuldades, vários tombos que ninguém vê. Ninguém vê. Esse ninguém vê. Ainda toma, né? E daí eu falei, pô, preciso, muito antes de você pensar, acho que em criar mentoria, eu falava, poxa, eu preciso um dia ligar para o Neto para conversar com ele. Mas sabe aquele corre-corre, daí fala, pô, vou ligar pro cara, ele deve estar atolado também, vou dar trabalho. E daí para marcar um bate-papo. Marcar um bate-papo, falar, pô, trocar figurinha, sabe? Pô, o que você acha? O que tá funcionando para você? O que não tá? E eu fui vendo que, por mais que eu tivesse entrando nessa parte de gestão, administração, vamos lá, empreendedorismo, virando um empresário ali, eu falei, não sou suficiente. A gente tem que ter a humildade e o reconhecimento de falar, não sei fazer isso. Poxa, e como faz isso? Não sei. Sim. Não sei, eu tenho que buscar a resposta, eu não sei. Volto depois de algum tempo para tentar ver como que faz, mas eu não sei como que faz isso. Então eu vou atrás. E às vezes, quando eu já tenho vou atrás de alguém que sabe um pouco melhor que eu, por que não falar, pô, pedir essa ajuda ou até contratar, procurar um serviço externo? Então, depois desse meu momento que eu vi tudo isso, eu comecei a ir atrás de consultorias, parcerias para me ajudar, para mudar. Algumas deram certo, outras nada. Por exemplo, eu tinha o site da Corear, ele é logo de quando criou a internet. Sabe aquele, meu pai, eu só dizia, o filho do não sei o quê mexe, ele fez informática, então ele sabe fazer aqui, fez aquele sitezinho, e esse site estava ativo até 2019, né? Até que eu tive que fazer uma primeira mudança para repaginar, que eu falei, não é possível, parecia um site feito pelo DOS, aqueles em desenho de Minecraft, sabe? Muito. Eu falei, não pode, parado aquilo. E daí eu tive que mudar um site, e daí agora, mais recentemente, a gente fez uma modificação do logo, da marca. Rebrand, né? Literalmente, porque não estava compatível, eu tinha que mudar isso. Só que eu tive que procurar pessoas especializadas para isso. E nessa de procurar pessoas especializadas, o que eu vi é que muitas vezes a gente cai armadilhas, né? Porque uma coisa é a pessoa, e é isso que você fala na mentoria, já falo muito, uma coisa é a pessoa pegar e falar, olha, não, porque assim, ele é o perito, você acha que o cara é espetacular. Sim. Só que o cara nunca botou a mão nisso. Sim. Ele não tem experiência nenhuma com aquilo, ele nunca tocou um projeto desse, ainda mais na área médica, não existe isso. O que você está fazendo não tem. Porque são poucas as pessoas que entendem do assunto e ao ponto de pegar e falar, mas eu tenho experiência nisso, eu fiz isso e dei certo. Eu vivi isso. E estou fazendo dar certo e estou mudando e cada vez mais eu estou tendo bons resultados, entendeu? Que legal você trazer essa visão. Assim. Primeiro que foi um desafio para mim, quando eu construí a mentoria, foi essa pergunta que eu me fiz. Eu falei, eu posso ensinar outros médicos? E eu não tive nenhuma dúvida. Aliás, eu falo pro Fábio, sabe o dia que eu tive certeza absoluta? O dia que eu sentei aqui e gravei 16 horas de aula seguidas. Eu preconstruí em dias, né? 3 dias, a gente não errava, não tinha edição, porque era meu dia a dia. Eu tava só colocando pra câmera o que eu já fazia. Falei, então, perfeito. Então, eu posso falar para médicos, eu posso ensinar médicos. Foi exatamente esse movimento. Que bom que passa essa percepção para vocês. Que bom que você já tinha essa visão de mim, né? E que legal você trazer um ensinamento. Outra coisa que você falou, essa história de trazer histórias inspiradoras, é muito legal que vocês contando, você traz ensinamentos. E um ensinamento é o ambiente. Frequentar ambientes, né? Tenha isso na cabeça. Frequentar ambientes prósperos vão te impulsionar. Então, você estar perto de pessoas que já construíram, ou que estão um pouco acima, um pouco abaixo de outros aspectos, vai te trazer melhores coisas, né? Sentem ao lado de pessoas que te jogam para frente, para cima. Sim, então, sei lá, você está no ambiente da mentoria. Mentoria é isso, é um ambiente que você encurta passos do mentorado, né? Sim. Não vai por aqui, você vai perder tempo, você ganha tempo quando você fica próximo de pessoas que estão à frente, né? E não que eu saiba tudo, vai chegar um momento e falar assim, Gustavo, cara, eu já tive essa experiência com isso, não sei exatamente com quem, mas eu sei quem vai fazer isso pra você. Fala com essa pessoa aqui, ó.
Entendeu? Você sabe disso. Sim. Fala com esse cara aqui, que esse cara aqui vai te encurtar e vai fazer bem feito, pode confiar. Então, é sobre isso. E aí você já falava pra PAN, e aí como é que foi? Falou assim, não, apareceu como? Eu te liguei? O que foi? Não, na verdade o que aconteceu foi que num grupo da faculdade, você pegou e fez o anúncio, colocou lá, já estou começando uma mentoria, assim, para médicos, para empreendedorismo, tal. E já convidei alguns, já tem um grupo grande e tal, assim, e quem tiver interesse, ainda eu falei, putz, era o que eu precisava. De repente caiu ali, eu falei, e eu coloquei lá, tá lá no grupo, você falou, eu tenho interesse, daí você me mandou um direct, e na hora eu já sabia que eu falei, independente de qualquer coisa, eu tô dentro disso, porque vai agregar alguma coisa. Você eu tem acho essa que visão. o médico, do mesmo jeito que ele aprende rápido, tudo isso, tem um grande problema também, que não são todos, lógico isso, mas a gente tem um ego, acho que às vezes um pouco muito elevado, de achar que ele tem que fazer tudo sozinho, porque se ele não fizer e não conseguir realizar, ele não é bom o suficiente. E aí ele precisa ter o reconhecimento da humildade, saber que ele não sabe de tudo. Assumir dificuldade, ele vai né? precisar de ajuda externa. Sim. Entendeu? Isso difícil, é fato que eu vi nesses 5 anos. Se eu tivesse ficado, não, porque eu dou conta, eu vou sozinho, putz, não tinha funcionado. E para mim foi desafiador colocar você dentro da mentoria, porque eu peguei uma pessoa já num nível de gestão, você já tinha gestão, tem um certo conhecimento, já estava dando a cara a tapa aí há 5 anos, num cenário difícil que molda, isso cria casca, né, meu? Demais. Não é que eu peguei um cara que pegou uma clínica lá, gestor de uma clínica que estava montada, mas pegou numa situação complexa, né, que vocês viram aí a história dele. E então foi muito desafiador para mim. Eu falei, não, tá bom, o Gustavo tá no next step e eu tenho que ajudá-lo agora a continuar evoluindo e encurtar os passos dele. Demorou uns 5 anos para chegar até aqui, eu tenho que fazer agora ele fazer em 1 ano o que ele fez em 5. Eu vejo você dessa forma, sabe? Cada mentorado tem uma necessidade. Sim. E você tem essa aí, já falamos isso atrás das câmeras. Como é que foi para você? Como é que tem sido para você a mentoria, assim? Você está indo na segunda mentoria já. Sim. Acabou uma, concluiu, quis continuar. Isso. Por quê? Que de fato você já peguei você com alguma casca, se transformando, mas o que de fato te transformou? O que de fato te entregou até aqui, aí com 5 meses que a gente está junto? Neto, eu acho que assim, 4. principalmente mudança em pensamento, mudança em estratégia, mudança é o que você falou, insight. Isso, a mentoria traz muitas coisas, você fala, putz, como eu não tinha pensado nisso aqui antes, entendeu? E independente de você conseguir colocar naquela hora, porque é uma coisa que, e é lógico, tem todas, desde acho que do colega que está no seu consultóriozinho pequeno, porque é só ele e ele quer trabalhar sozinho, não quer, ou alguém que quer crescer e quer escalar. O meu problema, vamos dizer assim, é que eu peguei uma estrutura montada. E eu gosto de fazer algumas analogias, às vezes, paralelas, que assim, às vezes é muito mais fácil você pegar um apartamento da planta, entregue no contrapiso e construir do jeito que você quiser, do que você pegar uma estrutura já, às vezes até viciada, funcionando de um jeito que você sabe que não está adequado e daí fazer as mudanças em cima disso. Não, e tem tentar menor dúvida colocar disso. abaixo e tentar mudar tudo. A gente está falando de tudo, né? Transformar a estrutura física, mentalidades. Exatamente. Eu pego... Perfis. Como a clínica é muito antiga, eu tenho muitos funcionários que estão há muito tempo lá, com muitos vícios, e eu não posso simplesmente chegar e falar, agora mudou. Não, eu tenho que, aos poucos... Você perde a liderança. Mostrar que a clínica, e eu faço essas reuniões isso direitinho, falar que está mudando. O cenário da medicina, pelo menos na parte suplementar, está mudando e está mudando muito, entendeu? Então, eu tenho que conscientizar todo mundo lá dentro. Senão você perde a rédea. Colegas, colaboradores, que não é a mesma coisa que foi há 20, 15, 10 anos atrás, hoje e amanhã vai ser diferente, porque está em constante mudança. E assim, não dá pra gente prever. Exato. É um ser vivo. E a mentoria te trouxe o quê? Te trouxe essa clareza, essa mentalidade. Muito, demais. Cada aula, ela sempre traz alguma coisa que te agrega, mesmo que você não vá fazer
não, vamos fazer assim, montado. Não, mas pequenas mudanças de atitude que você consegue passar e orientar alguém, orientar um colega, orientar no atendimento, nos fluxos, na parte financeira. Teve uma série de coisas que em algum momento foi viável, coisas pequenas, mas vão fazer diferença para quem trabalha com uma margem, que nem eu te disse, que não tem que ficar... Então, assim, eu tinha, por exemplo simples, eu tinha contrato terceirizado, por exemplo, de impressão, de impressoras. Eu simplesmente fui fazer uma análise e falei, olha, não tem por que eu ter isso, o custo é muito mais alto, porque hoje em dia o mercado me dá possibilidades que eu consigo ter uma economia. Putz, eu vou te falar de verdade. Aluguel de uma impressora, por exemplo. Eu tive uma economia de 70% no meu custo mensal, Neto. E era um custo mensal que era alto. Olha quanto dinheiro na mesa fácil, né? Muito, entendeu? E só de abrir a mente, de estar no ambiente, de falar sobre isso, ter uma pessoa para discutir tudo sobre isso, te traz essa clareza. Demais, mas é demais. A hora que você olha isso, a hora que você sabe que você, não dá para ficar mais nesse tipo de atendimento com fichinha. Temos que modernizar isso, temos que tirar. 120 metros. Que convencer os médicos a falar, gente, Sim. Demora um pouquinho no começo, mas vamos lá, eu estou aqui para ajudar nas dificuldades, eu sou o replicador do programa, eu vou... deixar tudo montado de uma forma que todo mundo... mas eu não gosto de fazer minha anamnese assim. Que médico é um bicho também complicado. Fácil. Não é fácil. Então, vamos lá, eu monto uma só para o senhor, doutor. Então, vamos lá e vamos tentar levar da maneira possível. Olha o cara que é hemodinamicista 90% do tempo. Ele falando, né? Empresário, um gestor. Primeira. Esse aqui certamente vai... Até porque é isso, né? O médico... Ele é muito refratário a mudanças, principalmente o médico com mais idade. Ele é refratário a algumas mudanças. Não, porque sempre funcionou assim, porque eu gosto assim, mas não dá mais para ser assim. Então, a gente tem que ver um meio termo que fique confortável e que funcione, porque não adianta a gente pegar e continuar fazendo a mesma receita que o resultado não vai mudar. E o papel do líder, Gustavo, o papel do líder é você identificar o melhor caminho para cada pessoa. É Sim. Isso que você está falando. Você tem dentro de si essa capacidade de liderança que você nem treinou para isso. Você não fez um curso de liderança, está fazendo uma mentoria lá, mas isso é uma característica muito forte de um líder. É poder direcionar os caminhos para cada um de acordo com a necessidade de cada um. Sim. Então, conversar com a copeira para a necessidade dela, conversar para facilitar o caminho da recepcionista para a necessidade dela, conversar para o médico colaborador para facilitar o caminho para ele, na necessidade dele. Esse é o papel do líder, facilitador de caminhos. Sim. Jogar o jogo junto, né? Manter essa responsabilidade, é uma responsabilidade, fazer as coisas acontecerem juntos, não é só delegar, é mostrar que está junto, facilitar caminho, mas ter essa percepção, essa perspicácia. Parabéns, eu falei isso para você várias vezes, você é um grande gestor já, de que cada um tem a sua necessidade. O líder precisa identificar a necessidade de cada um e trabalhar para cada um crescer, e com isso o negócio, todo mundo remar para o mesmo lado. Exato. Sensacional. Olha como passa. Você falou que não ia ter o que falar. Ó. E mostrar que você está do lado. Acho que isso é muito importante, né, Neto? Eu acho que se você não é um exemplo também, o cara vai lá e fala, o doutor não está nem aí para a clínica, aqui é dele. Sim. Então, assim, eu podia não atender no sábado, mas eu estava lá sábado, hoje o dia inteiro. Falei para você, eu vim aqui correndo no limite, vim para cá para a gente estar conversando. Eu pego, eu faço reuniões, às vezes que eu termino o atendimento, tenho reunião, e daí na sequência, tem o grupo lá das meninas de cada setor para colocar os exames, por exemplo, nos prontuários, tudo isso. E eu estou lá, 10, 11 horas da noite, pessoal, exames liberados podem ser anexados, não sei o quê. Faz diferença. Faz. Ela olha e fala, o cara tá trabalhando. Ele tá lá, ele tá junto com a gente, ele acredita no... Você tem que construir isso, você tem que construir dentro do seu time uma liderança por influência, né? Uma liderança por exemplo. Sim. Nunca uma liderança por imposição pelo medo. Sim. A liderança pela imposição e pelo medo, ela é frágil. Ela não se sustenta há muito tempo. As pessoas não te seguem, não garantem. Então, pensa sempre nisso. Mantenha esse perfil de liderar. Lógico que você vai delegar, vai saber delegar. É uma arte isso também, delegar com propriedade, com clareza, para a pessoa certa, saber, comunicação, etc. Mas lidere por inspiração.
Não lidere por medo. É. Parabéns, cara. E o futuro, Gustavo? Vamos terminar, senão a gente não terminou. O Fábio já está se terminando ali. E aí, esse podcast vai ser vai sair vai ter que sair daqui a pouco no streaming, né? Um filme. Mas esse podcast eu falei, tô preparado. 4 horas mais ou menos. Que era o que a gente tinha programado. A mentoria 3 horas a gente entrega a mentoria. Me conta um pouco do futuro, Gustavão, pra gente concluir assim, como você projeta, quais são os seus planos do futuro. Você passou pelo médico hemodinamicista, que teve que uma perda grande virar de uma hora para outra gestor clínico, além de hemodinamicista que você ainda é. Hoje você já saiu dessa fase. Sim. E foi bom para você, foi difícil, mas foi bom. Por ter sido mais difícil, te tornou melhor. Demais. Te colocou numa situação difícil, te tornou melhor. Engrandecimento pessoal. Absurdo, fora essa questão, né? É o prazer, né, de ver aquelas coisas que está construindo, né? De olhar e saber que uma coisa, é o que você falou, quando você está de um lado, meu chefe, aquilo. Quando você está do outro lado, você vê que é diferente, né? Isso não é quantificado, né? Não é. Esse prazer, esse crescimento. Só quando você está do outro lado que você olha e fala, eu tenho que pagar os médicos até tal dia, porque eles estão contando com isso e é a minha obrigação. E quando você paga, isso, né? A alegria exato, que dá de felicidade, fala, cumpri com o meu dever aqui. Eu nunca esqueço a sensação que eu tive, sabe qual? Eu nunca esqueço. Eu estava pousando em Florianópolis, um congresso. E eu pousei o avião e assim que pousou dentro do avião já estava negociando com o cara do convênio. Eu consegui dar na época que eu consegui dar para as funcionárias pela primeira vez plano de saúde para todas, com facilidade para os familiares. Cara, aquilo foi uma sensação de pertencimento tão forte para mim, porque elas são pessoas que estão do seu lado, cara. Lógico. Todo dia, estão trabalhando com você, estão lutando por você. Então isso é muito bacana, parabéns. E agora, estão passando do Gustavo, agora a gente já está no Gustavo gestor, crescendo, fala com propriedade de liderança, de influência, de processos, já tem uma linguagem já diferente, né? Já se posiciona diferente, é isso mesmo, eu acho maravilhoso isso. Qual que é o futuro? O que vem agora? O que vem a seguir? Eu acho que agora, Neto, é conseguir otimizar tudo de maneira adequada, com que esse funcionamento fique cada vez melhor, a construção do que a gente chama de processos, e não só isso, de funcionamento, ao ponto que pode ser replicável, independente de ser replicável ou não, mas que funcione de maneira que eu consiga ter uma tranquilidade maior do ponto de vista de saber, olha, temos segurança, somos uma empresa muito mais sólida, estamos tendo um resultado cada vez melhor, e isso eu vou poder manter essa empresa por muito mais tempo e tá entregando melhor, não só para o meu paciente, mas para quem está do meu lado trabalhando comigo. Porque quem está dando sangue ali também do lado, ele espera alguma coisa também a mais. Sim. E então eu quero poder melhorar para todo mundo. E agora, como a coisa que a gente não vai percebendo, mas muitas mudanças. Tem que... a todo ponto a gente vai vendo que tem coisas que dão para melhorar, dão para otimizar, dão para a gente conseguir resultados melhores, entendeu? E se manter estável, porque é uma coisa que você fala na mentoria, quem trabalha com plano de saúde é um ponto meio... É uma zona de estresse, nebulosa. Nebulosa, de risco o tempo inteiro, mas eu acredito muito, tá? Porque eu acho que é um nicho muito grande que depende ainda do plano de saúde, vai continuar com mudanças, mas eu acho que esse que é o grande jogo. Saber conseguir agora deixar a clínica redondinha ao ponto de que ela vá muito bem e eu tenha tranquilidade de falar, poxa, nunca, não, agora tá, não. E continuar... Eu consigo enxergar bem o momento que você está. Você está exatamente nesse momento. De agora, o próximo passo é transformar, não só replicável, para o que eu disse, né? Que aí eu acho que é o top ali na frente, né? Tá replicável para você vender, montar em outros lugares. Mas agora você ter uma estrutura que você saiba exatamente onde está pisando. Aqui as coisas estão acontecendo assim, essa parte da clínica está acontecendo assim, essa parte está assado, esse andamento é dessa forma e você consegue enxergar isso rápido, fácil, num clique. É isso, é essa fase que você está. É isso, essa fase. Eu sei muito bem disso e você vai ter isso. Você vai ter muito breve. Você vai ter muito breve porque isso aí vai acontecer porque é o próximo passo e dali para frente é tornar a coisa mais replicável. É o caminho, o seu caminho está traçado para como gestor da clínica. Maravilhoso, meu amigo. Gostaram ou não? Bom, né? E a história do cara? E a casca para chegar até aqui?
Muito tombo, muito tombo. Mas a gente cresce, cada cara. tombo é um aprendizado maior e daí a gente tenta evitar cometer novos erros. Não que a gente não vai errar de novo, eu vou continuar errando, vou continuar e espero que dessa maneira, para eu poder engrandecer mais a minha qualidade de entrega em tudo, principalmente para a minha clínica. A ideia é buscar erros menores e se livrar deles mais facilmente, entendeu? Sim. Mas erros em qualquer nível de saber contornar, em qualquer nível de empresa vai sempre ter. Para finalizar, eu deixo um desafio que eu criei. Tô até com medo. É fácil, não é tão difícil assim. Mas assim, se você tivesse a oportunidade agora de falar para todos os médicos do Brasil, que você falasse agora, se tivesse certeza absoluta que vai atingir todos os médicos do Brasil. Por vídeo, por áudio. O que você falar agora vai atingir o médico do Brasil, todos vão te ouvir. Você está em rede nacional. O que você falaria? Qual recado você transmitiria para os médicos? Difícil. Eu acho que a gente... Eu puxei isso do meu mentor, Joel. O Joel faz isso no final da entrevista dele. Eu acho maravilhoso. Ele fala para a pessoa falar assim... Se você pudesse falar para os 188 milhões de brasileiros, o que você falaria? E eu acho isso muito legal. Como eu estou lidando com médicos, se você pudesse falar para todos os médicos, que recado você dá para eles? Eu acho que para o médico, eu acho que tem uma... Longo, mas tem uma... Se dedique à sua formação para você cuidar bem do seu paciente. Ser um bom médico para você ter uma boa entrega, bons resultados. Não desista da profissão, porque cada vez está mais difícil. A gente sabe que o mercado médico está evoluindo de uma maneira que eu acho que não seria a maneira mais adequada. Eu não sou um grande expert para poder falar de como o mercado está funcionando, mas a gente está vendo que tá tudo muito complicado. Eu acho que em poucos anos aí vai mudar muito a quantidade, o mercado vai saturar muito mais, mas eu acho que sempre vai ter um espaço para os bons médicos e para quem está na parte tentando ser empresário, montar o seu negócio próprio, empreender, eu acho que quanto antes você for buscar o que não te ensinaram dentro da faculdade, maior vai ser o seu sucesso, maior vai ser a chance de você conseguir errar menos e ter sucesso no seu negócio. Porque é um negócio, independente que a gente trabalha com a saúde, mas a gente tem que pensar que a gente não consegue se a gente não tratar como uma empresa, como um negócio que tem que se manter funcionando. Excelente. É o que eu falo muito isso. E eu acredito muito nisso. Ambiente, conhecimento vai dar menos tropeço. Encare como negócio. Acho que é um caminho inicial perfeito. Legal. Acho que com isso a gente conclui esse segundo episódio do Empreendedoc Podcast. Eu estou muito feliz. Agora vem um momento que eu sou meio blogueiro. Se liga nessa aqui, ó. Você gostou? Você gostou desse episódio? Acha que isso te atingiu? Começa a seguir aí, pessoal. Dá um clique em curtir, porque isso impacta para mim. Começa a seguir o Empreendedoc Podcast em todos os canais, no YouTube, no Spotify. Divulga para o seu amigo médico que precisa saber que empreendedorismo e gestão é o caminho para viver da medicina com liberdade, é o caminho para resgatar o amor pela medicina e poder atender os pacientes com a qualidade que a gente preza. Então, ajuda a divulgar esse conteúdo e até o nosso próximo episódio.